sou Marcos Sacramento, sou cantor, compositor, a voz é o meu instrumento e a música é a matéria que alimenta o meu espírito, é a minha loucura e a minha sanidade. Ilusão, felicidade real, deixa eu sonhar. Não há de fazer tanto mal, deixa eu dormir, deixa eu pensar que é você quem está aqui. Criação de um mundo celestial a me assombrar. Se eu sou apenas mortal, vou me iludir, vou me enganar, vou me ferir. Tenha pena de mim, amigo, não me deixe a ilusão à toa. Se eu não posso ficar contigo, vou sonhar com outra pessoa. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no Refrão, uma honra recebê-lo. Eu que agradeço, Dario. Já é uma tradição na música brasileira, principalmente desde os anos 60, os compositores interpretarem as próprias canções. Mas nem sempre o público, ou parte do público, ou especialmente a crítica, tiveram a compreensão de que esses artistas também eram bons cantores. E aí vem a pergunta para você, Marcos. De que forma o fato de ter um domínio pleno das suas técnicas, dos seus recursos vocais, impacta no seu processo de composição? O fato de você saber que você pode se permitir a determinados arroubos vocais, de que maneira isso faz com que você não tenha, de certa forma, limites na hora de criar? Dario, eu vou te dizer que eu tenho limites. Talvez no campo da voz, os limites sejam mais elásticos, sejam mais abrangentes. Então, eu de fato, não é uma questão que me preocupe muito na hora em que eu estou compondo, o tratamento mais particular, assim, com a extensão. Por outro lado, eu tenho limitações harmônicas, né? Eu com instrumento, no meu caso é o violão, é um instrumento que eu conheço melhor que eu utilizo somente para compor, mas é um conhecimento muito limitado. Então, tem esses dois lados, né? Por um lado, a minha composição, ela apresenta... Eu já ouvi comentários de amigos, de outros compositores, de amigos, colegas, cantores, poxa, as suas músicas você não quer nem saber, né? Você faz para você cantar, né? Mas, por outro lado, tem isso. Então, eu costumo dizer que o meu trabalho como compositor, as minhas canções, são canções que têm uma simplicidade muito grande, simplicidade harmônica. Mas a minha cabeça é uma cabeça que foi forjada, a minha cabeça musical, eu sou autodidata, a minha cabeça, a minha formação, ela foi forjada desde o período mais rico e fértil de produção da música brasileira, que vem dos anos 60, né? Então é isso, quer dizer, eu cresci e amadureci ouvindo Baden Powell, entendeu? Ouvindo Chico Buarque, ouvindo Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Edu Lobo, ouvindo as cantoras, os grandes cantores, Milton Nascimento, né? João Bosco, enfim, uma galeria assim monstruosa, né? de gênios da música brasileira, que fizeram a música brasileira chegar no ponto que ela chegou. Então, assim, tudo que está dentro da minha cabeça e que me formou, e que formou a minha persona artística, tá nessa mistura, e que é o que eu tento traduzir, né? Tudo que eu assimilei, tudo que eu adquiri de conhecimento foi por intermédio desse autodidatismo, e quando eu vou compor, eu tento traduzir isso. Às vezes é muito frustrante, porque o Chico Buarque uma vez falou, quando eu componho, palavras dele, né? Quando eu componho uma música que parece que é do Tom Jobim, eu fico feliz,
Então é quase que uma maneira de dizer, compus uma canção de Tom Jobim, né? Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão, e essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Então eu utilizo essa brincadeira dizendo assim, fiz um sambinha aqui, eu fiz um samba do Dorival Caymmi, entendeu? Mas tudo com muita consciência, né, de que a minha geração realmente, a minha geração se ferrou, sabe? Porque a gente veio depois de uma onda de criação e de produção e de genialidade muito grande. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que ser humilde para reconhecer isso. Você está inserido no meio, então obviamente você sabe quem é quem. Eu pergunto porque hoje o mercado tem uma configuração que talvez até prejudique o público que está ansioso, que até gostaria de encontrar essas novidades, fica difícil até para ele. Então eu te pergunto, onde estão os grandes cantores da MPB hoje em dia? Sem ser irônico, acho que na internet, no Facebook, nas redes sociais. A internet, a grande rede, né, a grande rede de computadores, a grande rede universal, essa coisa global que a internet gerou na nossa vida, é muito bom, né, para você ter um espaço cibernético, mas um espaço assim planetário, né, onde todo mundo atua ali, se mistura. Eu recebo muita gente, muitos compositores entram em contato comigo por intermédio da internet, do Facebook, até mesmo do WhatsApp, né, para mandar coisas, para mandar música, né. Eu vejo muito clipe de muitos cantores e músicos. Tudo por lá. No Facebook. O que eu não vejo na TV, eu vejo muito pouca TV, e o que eu não ouço no rádio, eu tenho ouvido muito pouco rádio, mas eu quero dizer que a minha geração e eu ouvi muito rádio na minha vida, né, durante muito tempo. Atualmente eu ouço menos, mas ouço música de outras maneiras, né? Eu ouço música e vejo música no YouTube. Então quer ver que eu estou aqui falando dessa coisa das redes sociais, né, que eu acho que veio com muita força. Então esses novos, essa geração que está chegando, estão todos atuando ali. E eu acho que tem muita coisa boa. Quem né? você recomenda? Eu não vou lembrar de todo mundo, vão ficar chateados. Eu recomendo, olha, eu sou muito fã do Pedro Miranda, é um cantor, um intérprete, um cara feríssimo, assim, do Rio de Janeiro, né? Acabou de lançar um disco chamado Samba Original, produzido pelo Moreno Veloso, que é filho do Caetano, né, que é um grande produtor. E o Pedro Miranda é um cara assim, que eu tenho um profundo carinho e respeito. Assim, ele é um cantor diferenciado, sabe? Ele tem uma personalidade vocal assim, impressionante. Meu samba é um samba diferente, pois de fato, minha gente, ele é muito original. Não fala das cadeiras da mulata, do murmúrio da cascata ou do amor no carnaval. Não cita frases célebres da história, nem revive a luta em glória dos sedentos de riqueza. Agora a gente precisa comentar sobre o seu trabalho. Vamos começar a falar da sua discografia depois do intervalo? Vamos lá. Combinado então, é a primeira parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Marcos Sacramento. Não saia daí. Você passou por aqui, deixando uma marca, como uma barca que passa nas águas de um rio. Depois que as águas se uniram, as margens sentiram
que a barca ao passar mudou o curso do rio, e agora esse rio não vai dar no mar. O rio Amazonas é um igarapé sobre a nossa cama, vai contra a corrente na força que a gente faz quando se ama. O negro e o solimões são como as paixões, a sua e a minha. Somos dois rios lado a lado, mas o nosso fado ninguém adivinha. O refrão está de volta hoje com o cantor e compositor Marcos Sacramento. Marcos, agora é interessante que a gente fale da sua discografia, né? Tem muita coisa para a gente falar. E eu queria que você destacasse aqueles álbuns em particular que te tocam um pouco mais por este ou aquele motivo. Pois é. Uma pergunta bem complicadinha, né? Pergunta complicada. Falar de filho, né? Falar dos filhos, escolher um filho predileto, né? Geralmente isso é... Mas sempre tem uma particularidade, né? Uma história que tornou aquele trabalho especial. Eu vou te dizer que o meu primeiro CD que eu gravei no início da década de 90, um CD que tem nome de tese de mestrado, A Modernidade da Tradição. Eu estava ali me aproximando do samba no momento mais forte, foi o momento mais forte da minha aproximação com o samba, né? E é um disco que foi produzido pelo Maurício Carrilho, que é um cara, um músico respeitado, né? A gente está aqui hoje gravando no Clube do Choro, e o Maurício Carrilho é um cara respeitadíssimo nesse universo do choro, da música instrumental, da pesquisa da música brasileira. Ele dirigiu e produziu e me acompanhou no violão, é um violonista fantástico, né? E o Marcos Suzano, é um disco de trio, né? Eu, o Maurício Carrilho e o Marcos Suzano. Esse disco é um marco na minha carreira, porque ele foi produzido de forma independente, como, aliás, todos os outros discos, né, que eu gravei. Eu sou um artista indie, né, total, assim, mas foi um momento muito importante, porque foi o primeiro CD, né? Eu tinha gravado um LP na década de 80, mas esse foi o primeiro CD que me fez entrar mais e melhor no mercado da música, né? E foi um CD também que abriu portas para mim no exterior e tal. Então esse disco é um disco que ele tem um lugar especial. Depois eu fiz um disco chamado Sacramentos, que é um disco orquestral, né? Todos os arranjos foram assinados pelo Jaime Vignoli, também é um outro cara muito ligado ao choro, e que assinou todos os arranjos, canetou tudo. É um disco maravilhoso, eu adoro. E os outros que vieram depois, todos eu gosto muito, assim, tem um disco autoral, que é o disco que eu lancei em 2014, que chama Autorretrato, que já é um disco autoral já mais próximo da minha maturidade, assim, né? A gente falou de composição aqui. É um disco inteiramente autoral, todas as músicas são minhas, né? A maior parte música e letra, e tem só 3 parcerias, né? Enfim, é um disco também que eu tenho muito carinho por ele, um xodó especial, assim. Não estou mais tão só, da minha varanda vejo o pessoal desatando os nós que amarram os tufos de jornal. Desatando os nós que amarram os tufos de jornal. Não estou mais tão só, da minha varanda vejo o pessoal desatando os nós que amarram os tufos de jornal. Desatando os nós que amarram os tufos de jornal. Mas eu gosto de todos os discos. E tem outros discos autorais também, tem o Fossa Nova, que é um disco de duo também, de voz e piano, todo inteiramente autoral, parcerias minhas com Carlos Fux. Olha,
eu gosto dos meus discos, mas eu não ouço. Ah, não? Não. Eu ouço muito quando a gente está gravando, evidentemente, no período de mixagem e no período imediatamente, quando ele sai da fase de masterização, eu ouço muito. Acho que por ouvir tanto por causa do processo de produção e de gravação, né, depois eu não consigo mais ouvir, né. Às vezes vou ouvir 10 anos depois, muitos anos depois, né, aí descubro coisas que eu não tinha descoberto na época, né. Muitas vezes, puxa, eu já não faria mais nada dessa maneira, outras coisas eu faço, puxa, como eu fiz isso bem. Então, assim, mas eu geralmente não ouço os meus discos, é meio torturante ouvir a si próprio, assim, porque... Faz muita diferença para você cantar o seu próprio repertório ou o de outros compositores? Tem uma diferença, bem nítida, né? Mas eu não sei te dizer exatamente qual é. É uma diferença que tem uma nitidez muito forte para mim, mas é difícil de traduzir em palavras, assim. Não sei te dizer. Porque o seu trabalho, ele junta esses dois mundos, né? O da criação e o da interpretação. Então, é por isso que eu perguntei, assim, como é que você se vê, ao mesmo tempo que você canta as suas próprias músicas, e também Baden Powell, Aracide Almeida, enfim, eu queria entender também um pouco disso no seu processo. É engraçado, né? Quando você toca na obra de outros compositores, é uma maneira de se apropriar também, né? Então, eu acho que quando você se apropria, quando eu me aproprio de um samba que foi gravado pela Aracide Almeida, eu, de certa forma, pego aquilo para mim, né? Então, eu procuro, como se fosse meu, né? Como se tivesse sido eu que fiz. Nesse sentido, eu acho que gravar Aracide Almeida ou gravar Noel Rosa, gravar o repertório da Araci, né? Gravar o repertório, as criações de Noel, ou de Ari Barroso, ou de Gilberto Gil, ou do Moisés Marques, que é um grande compositor, ou do Zé Paulo Becker, que é meu parceiro, que é um grande compositor. Gravamos um disco inteiro só com composições dele, inéditas, assinadas em parceria com Paulo César Pinheiro. Eu tenho que me apropriar. Para mim, né, é obrigatório. Essa apropriação ela é obrigatória, compulsória, tem que acontecer. Senão você não consegue traduzi-la, né, para quem vai ouvir. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Você é um artista que já se apresentou muito no exterior e seria interessantíssimo que a gente falasse um pouco dessa experiência, mas depois do intervalo. Tá legal. Pode ser? Segunda e última parada do refrão, daqui a pouquinho a gente volta neste papo espetacular com o cantor e compositor Marcos Sacramento. Até já. Bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, mas tem que querer pra poder amar. Mundo enganador, paz não quer mais dizer amor. Não existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender e se conformar.
Refrão está de volta hoje com o cantor e compositor Marcos Sacramento. A gente dizia no bloco anterior da sua experiência internacional e tem sempre aquela curiosidade, né? A gente também quer saber não só dos momentos de glória, da recepção calorosa que você teve, mas também das roubadas. Todo mundo tem sempre uma roubada para contar de uma experiência no exterior. Conta alguma que te marcou e que foi especial. Não, mas Dario, tem roubadas no exterior e tem Também roubadas no Brasil. Talvez essas sejam as mais frequentes. Né? Muitas roubadas, né? Não, no exterior alguma. Eu vou te dizer, no exterior até menos. Porque quando a gente sai daqui para uma turnê na Europa, enfim, em outros países, a coisa parece que já sai toda mais organizadinha, né? Não que seja mais organizado que aqui, mas é que a gente já sai com um cronograma mais organizado. Não tem tanta margem para dar errado. Você está longe de casa, você está representando, de certa forma, é um trabalho de representação, você está representando o Brasil ali, você está, né? Então, não pode dar muita margem para erro. Então, assim, os produtores locais cuidam disso e quando a gente sai. Mas não é que não, mas isso não significa que não tenha roubada, né? Algumas. Assim. Vou contar uma. A gente foi cantar na França, num cabaré, na zona do Baixo Meretriz. Eu não ia saber. Eu não ia conseguir identificar, né, o que era ali a zona do Meretriz e tal. E foi muito tenso porque era um ambiente tenso, era um ambiente pesado, carregado. E não tinha ninguém. Quer dizer, tinha lá umas pessoas, enfim, foi uma roubada. Foi difícil para chegar, foi difícil para sair, foi difícil para receber, mas quando a gente percebeu o tamanho da roubada, a gente também começou a se divertir, né, porque tem horas que você também não vai dramatizar uma coisa que estava ali. Então a gente começou a se divertir e foi muito divertido. A gente transformou a roubada em diversão. Mas ao mesmo tempo você também é muito reconhecido e respeitado lá fora, já ganhou prêmio, inclusive. E aí vem aquela pergunta que eu faço para muitos artistas brasileiros que conseguem esse tipo de notoriedade lá fora. Passou pela sua cabeça em algum momento que talvez fosse o caso de se estabelecer por lá? Muitas vezes. Mas só passa e passa batido. Vai embora. Passa e vai embora. Mas passa, continua passando. Mas nunca foi adiante esse projeto, né? Talvez um dia, mas não foi. Eu estou bem no Brasil, apesar de tudo, mas eu estou bem aqui, estou legal. E gosto muito de sair e de voltar. Em frente à porta um bom carro nos esperava, mas você se despediu e foi pra casa a pé. No outro dia lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré. Você já pensou por que gostam tanto da nossa música lá fora? Porque ela é boa, porque ela é forte, porque ela é negra, porque ela é rítmica, porque ela é sofisticada, né? Porque ela é muito popular, ela fala muito diretamente, né? Você veja que eu e tantos outros artistas, eu canto em português, sempre cantei em português, né? E no meu caso, quando eu vou para fora do Brasil, que eu canto samba, a prosódia da letra, né, em português, assim, é quase que uma percussão também, né? Então, assim, eu acho que é isso. E foi um dos produtos de exportação mais bem-sucedidos, né? Eu acho que a música brasileira, né? Desde Pixinguinha, nos anos 20, com os 8 Batutas, saindo daqui naquele momento, um negro, né? Um músico negro do Brasil, chegando na Europa com aquela pompa toda, né? E voltando para cá, carregando tudo que ele trouxe de lá, né? De uma bagagem musical enorme, né? Então, a partir dali, depois veio Ari Barroso com a sua obra, né? E parceria com o Walt Disney e tudo isso permeado por milhões de políticas de boas vizinhanças e interesses políticos que estavam por trás de tudo. Mas enfim, de qualquer forma, o saldo foi sempre positivo. A música chegava
a música brasileira chegava em todos os cantos do mundo. Depois, antes disso, tem Carmen Miranda, né? Talvez o exemplo mais retumbante e bombástico assim dessa representatividade da música brasileira. Depois veio a Bossa Nova, o próprio Baden Powell com Vinícius de Moraes. Baden é uma figura, um nome importantíssimo da música brasileira, conhecido no exterior. Enfim, eu acho que é isso. São assim como a música americana também, né, é muito próxima da música brasileira, a música popular americana, né? Você tem raízes africanas muito fortes envolvidas nisso, né? E esse elemento é muito forte. Eu acho que esse elemento é grande responsável, assim, talvez metade seja por causa disso, né? Tem uma carga hereditária, sabe, muito forte, atavicamente nas pessoas, nos músicos brasileiros. Para a gente encerrar, Marcos, do alto da sua carreira, que ainda tem muita coisa para fazer, mas você pode falar para aquele artista jovem que está em casa agora assistindo a essa entrevista, o que é que você diria para ele? Vá à luta, tenha coragem. Eu acho que é preciso ter muita coragem para fazer qualquer coisa na vida, né? Você acredita no que você faz, tenha muita coragem para você poder, e tenha muita força para você não desistir nas horas em que esse sentimento de desistência, às vezes ele bate tão forte, e que se você não estiver bem preparado, você acaba desistindo mesmo. Então acho que isso é a coragem que dá, sabe, invista no seu desejo, né? E tenha muita coragem para enfrentar todos os obstáculos, que são muitos. Parece que eu estou desestimulando, né? Mas é porque é a grande realidade. A não ser que você seja muito rico, maravilhosamente rico e milionário, e tenha muito dinheiro para produzir todos os seus... Mas mesmo assim, às vezes, isso também não resulta em grandes coisas. Mas tenha coragem. Marcos, muito obrigado pela entrevista, sucesso na carreira, e o papo terminou, mas você pode revê-lo na internet, é só acessar tvjustiça.jus.br. Se tiver uma dica de artista, manda pra gente também. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Um grande abraço para você e até semana que vem. Não estou mais tão só, já saquei da varanda que é de madrugada que o pessoal, essa gente virada é que entrega o jornal. Varando a noite nesse ritual, vem me fazer companhia, pra desatar os nós dos meus sonhos até romper o dia. Varando a noite nesse ritual, vem me fazer companhia, pra desatar os nós dos meus sonhos até romper o dia. Eu não tô mais tão só,